Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Câncer. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões valeu e seja membro. Vamos lá. Quatro de copas. Seis de espadas. Seis de paus. Valete de paus. Existe aqui uma situação que vai mudar muita coisa na sua vida. Essa carta do 4 de copas, ela fala que você está em um momento em que há muito tempo você já vinha se desanimando com certas coisas na vida. Uma dessas coisas pode ser com amor e com sentimentos, porém ela fala não necessariamente apenas do sentimento, mas do sentir em si. Então é como se você está vivendo um momento em que você não consegue se sentir em paz com o ato de sentir. Com o ato de sentir o amor, com o ato de sentir o mundo, com o ato de sentir a energia que existe dentro e ao seu redor. É como se você tivesse, talvez em alguma medida, até se decepcionado com muitas coisas que você viveu e que estão muito relacionadas a essa questão de sentir, né? É aquele momento em que a gente se sente tão desgastada de sentir que se indispõe a sentir. Então essa pessoa aqui, ela representa você nessa condição de indisponibilidade de sentir muita coisa, como se não sentir certas coisas, como se o ato de se afastar de certos sentimentos, de certas emoções, fosse para você nesse momento a única maneira que você encontrou de se sentir razoavelmente protegida na vida. Mas ao mesmo tempo isso é muito incongruente porque você é uma pessoa de muitos sentimentos.
Você é uma pessoa de muitas emoções. Então, quando você se indispõe, quando você se retrai dessa forma, você acaba produzindo uma nova emoção, que é uma emoção dessa angústia, ainda que sutil, de ter que ficar segurando aquilo que você queria vivenciar, aquilo que você queria sentir. E isso nos traz um entendimento muito importante sobre algumas coisas na vida, porque nos lembra que às vezes, por mais difícil que uma coisa possa parecer, às vezes a gente já tá no caminho certo, sabe? Eu sei que é complicado olhar para isso, pensar nessa ideia, mas não quer dizer sobre aceitar as coisas de uma forma ruim, mas sobre olhar para certas coisas que a gente está vivendo na nossa vida não como o resultado, né, que a gente quer ou que a gente merece receber, mas como um processo de passagem, um processo de travessia, que é o que essa carta dos 6 de espadas vem falando. Esse seu comportamento de retração, de indisponibilidade, ele vem e diz assim: olha, pode ser difícil viver, passar, atravessar o que a gente está atravessando agora, mas quando a gente se indispõe a isso, né, tentando se afastar, às vezes, pelo menos no seu caso, você acabou descobrindo, acabou entendendo que a sua jornada é pela busca disso que você está vivenciando. Então, se afastar para você chega a ser pior do que continuar essa jornada, sabe? Seja o que tiver que ser, e é óbvio, e é claro que tem que ser melhor, tem que melhorar, é atravessando essa situação que você encontra essa melhora. E não se negando a vivenciá-la. É claro que nesse momento eu não estou falando de situações que sejam situações absurdas ou injustas na sua vida, tá? Eu não estou falando de você aceitar algo que te machuca, de você aceitar algo que te faz infeliz. Não é sobre isso, tá? Então não confundam. Eu estou falando aqui com pessoas que estão passando por um momento que ele é um momento difícil, mas essa dificuldade ela está muito mais relacionada com, sabe, aquela dificuldade de se vencer aquilo que você sabe que é ruim, e não a dificuldade de permanecer naquilo que é ruim. Permanecer naquilo que é ruim, não. Mas sim a dificuldade de vencer aquilo que é ruim. Então é difícil vencer aquilo que é ruim. É difícil vencer aquilo que está te causando alguma tristeza, que está te causando algum desânimo. Mas desistir de vencer, desistir de tentar lutar, né, para vencer isso que é ruim, acaba sendo pior. E eu não tô falando aqui também com pessoas que estão assim em situações extremas. Com essa carta dos 6 de espadas, me vem uma sensação assim de que é algo que você
você está cansada. Mas essa travessia, ela pode ser feita. E aí a gente entra, talvez, numa das partes mais importantes dessa leitura, que diz respeito à quarta copa, né? A essa copa que nós temos aqui. Essa copa, ela é a chegada do sentimento verdadeiro, a chegada do apoio. E na carta dos 6 de espadas, a gente tem nessa travessia, você vê que você sendo representada por essa pessoa aqui, não está sozinha. Você tem a companhia desse barqueiro e dessa criança. Então, isso daqui para mim representa esse apoio de quem te ama, de quem verdadeiramente te ama, num período de travessia. E isso tem 2 significados aqui. Para algumas pessoas, isso significa nitidamente que esse é o momento de você aceitar a ajuda de quem te ama, aceitar a ajuda de quem verdadeiramente te ama. E isso é algo que vocês têm que olhar com muito cuidado para essa situação, porque às vezes durante a nossa vida nós damos muita importância e muita atenção para aquelas pessoas que não nos amam verdadeiramente, para aquelas pessoas que têm um papel na nossa vida que é por muitas vezes periférico. E não periférico porque nós colocamos essa pessoa à margem das coisas na nossa vida, mas porque essas pessoas nunca estão dispostas a se aprofundar tanto na nossa vida a ponto de chegar naquele lugar da nossa existência que é o que mais nos importa. O lugar onde a gente precisa de ajuda, onde a gente tem uma necessidade. Não quer dizer que a gente não vá ter essas pessoas e essas relações mais periféricas na nossa vida. Mas quer dizer que nós temos que ter a maturidade de olhar para as pessoas e ver o que elas têm condições de representar na nossa vida. E que se por um lado algumas delas não vão ter condições de representar algo muito profundo, outras estão participando profundamente da nossa vida e precisam do reconhecimento daquilo que elas representam na nossa jornada. Em outras palavras, a mensagem diz: valorize quem te ama, né? Valorize quem te ama e receba esse apoio nesse momento de travessia. Mas para outras pessoas também fala de uma chegada, né? Da chegada do sentimento no sentido, não necessariamente que tenha que ser algo completamente novo, sabe? Mas esse é o momento em que se manifesta. O momento em que você precisa desse sentimento. E esse sentimento que vem de alguma pessoa, ele tem principalmente o objetivo de tirar você da indisponibilidade para o sentir. Porque a sua jornada, a sua travessia, ela precisa do seu sentimento. O seu sentimento, ele é o seu poder. Ele é aquilo que te move. Então essa pessoa vem dizendo assim: olha, o meu sentimento por você é verdadeiro. Você pode confiar naquilo que eu te ofereço. E aí essa pessoa te ajuda nessa travessia. Em termos gerais, a mensagem ela fala da chegada de uma pessoa que te ajuda nesse grande momento de travessia. Ou da manifestação do sentimento da parte de uma pessoa que vai te ajudar nesse grande momento de travessia. Mas para todos os efeitos, fala também vem como um aviso, né? Receba aquele sentimento que você sabe que é verdadeiro. Valorize aquele sentimento que você sabe que é verdadeiro. Valorize aquela pessoa que te apoia nessa grande travessia da sua vida,
nesse momento de passagem, que muitas vezes representa um momento de muita reflexão mental, de muita revisão da sua vida, de muita preocupação, mas que vai passar. E que você não precisa, não deve vivenciar sozinho, porque o seu sentimento é a sua força. E essa passagem, ela não é simplesmente, não é uma ida para qualquer lugar, né? Não é uma passagem sem uma gloriosa recompensa, né? A carta dos 6 de paus, ela fala de chegar no lugar onde você vivencia o reconhecimento, a gratificação, o sucesso. E por reconhecimento, por gratificação, por sucesso, isso vai ter naturalmente um significado diferente para cada um de vocês. E em alguma medida, vocês sabem o que é isso para a vida de vocês. O que é que faz vocês se sentirem vitoriosos? Para cada pessoa vai ser algo. Então não é sobre o tamanho, sabe? Não é sobre a proporção. Não é sobre eu ter muito ou eu ser grande. É sobre você ter e você ser aquilo que te faz bem, aquilo que te faz sentir-se realizada. Então é sempre bom lembrar disso, porque com toda essa sua indisponibilidade emocional, às vezes eu sinto que muitos de vocês podem estar dizendo assim, que sucesso, né? Que gratificação, eu nem acredito mais nisso, e parará. Ok, vocês têm o direito, têm todo o direito. A leitura não é uma obrigação, tá? Mas assim, o que tem para vocês de palavra, de amor aqui, é essa questão de dizer para vocês que não é sobre o que o outro tem, não é sobre aquela definição do que é suficiente ou do que não é sobre aquilo que faz sentido para você, sobre aquilo que faz você se sentir feliz, você se sentir bem, você se sentir gratificada, independente, tá? Independente do que isso represente para o outro. E isso é muito bonito aqui, porque é uma jornada muito sua, um caminho muito seu e quando você vivencia essa gratificação e ela te traz esse reconhecimento, as pessoas não conseguem entender, não conseguem dimensionar muito bem o que é que está te fazendo feliz. É como se isso fosse meio de que codificado entre você e a sua situação e as suas pessoas, né? Essa pessoa que vivencia essa jornada com você e que, consequentemente, né, também encontra o seu lugar de reconhecimento. É muito seu, né? Você entende. Pode não ter significado para os outros, mas tem significado para você. Te faz feliz. E isso é algo mágico, né? Os outros olham, as outras pessoas olham e não conseguem criar essa conexão. Mas você sabe e você vivencia isso porque você fez essa travessia, né? Você seguiu um caminho que é único, é seu e é bom. E a carta do Valete de Paus, ela fecha essa primeira parte da leitura falando do ânimo, da excitação, da vontade. E veja que curioso, né? A gente começa com a carta de desânimo
e terminamos com a carta de ânimo, de vontade de realizar, de oportunidade. Então, esse momento de travessia que você está vivendo, ele vai trazer de volta para você, para o seu peito, para o seu interior, a vontade, o ânimo, a alegria. Tá? A vontade de agir, a vontade de fazer, a vontade de viver. Vai te colocar numa situação de estar disponível para a vida. E a Imperatriz é um grande renascimento, né? A Imperatriz é a vitalidade, é a criatividade, é o renascimento. 10 de paus, depois de um momento de muito esforço e dificuldade, vocês estão vivendo um renascimento. Embaixo da carta do 6 de paus, o carro. Olha que legal, né? E o 8 de ouros, que é uma carta muito bonita também. Essa carta da Imperatriz, como nós falamos, ela diz assim, olha, esse momento que você está vivendo na sua vida agora, esse momento, ele é um momento de que vocês vão viver essa sensação de renascimento. E esse renascimento, ele pode ser entendido aqui, ele pode ser interpretado como essa retomada da disponibilidade para a vida, né? Da disponibilidade para o sentimento, da vitalidade, da vontade das coisas. E essa companhia, essa ajuda dessa pessoa que vivencia essa travessia com você, ela é justamente aquela pessoa que vai pegar na sua mão e falar assim, olha, sabe aquelas coisas difíceis, aqueles obstáculos, aquelas coisas que estava difícil de vencer há tanto tempo, que estava tão pesado? Vamos lá. Vamos lá que a gente vai resolver isso agora. Isso é muito gostoso, essa energia é muito gostosa. É aquela energia de quando você é criança, você tem um problema e ele parece o maior problema do mundo. E você começa a sofrer em silêncio, você chora e você não sabe como lidar com aquilo. De repente, a sua mãe, astuta, como grande parte das mães são, olham e falam, tem alguma coisa de errado com essa menina. E olhando, ela vê que tem um sofrimento ali, ela se indigna, né? Porque ela tem aquele sentimento amoroso de piedade, mas ela se indigna, né? Não, me diz o que está acontecendo. Com muito choro, você diz o que está acontecendo e a sua mãe pega na sua mão e fala, vamos lá que a gente vai resolver isso agora. E ela vai abrindo os caminhos, ela vai mostrando que as coisas, podem ser muito diferentes quando a gente tem do nosso lado o apoio de quem verdadeiramente nos ama. E então aí é aquela pessoa que diz, né? Vamos resolver isso junto e vamos resolver isso agora. A energia da Imperatriz é a energia da mãe, tá? Então, para alguns de vocês, pode ter uma conexão muito forte com essa energia materna aqui. Pode ser uma mãe que vocês têm aqui na Terra, ajudando vocês a entender melhor os seus sentimentos, entender melhor o que vocês estão vivendo e abrir o coração de vocês para aceitar o apoio dessa pessoa, desse amor que vem vos ajudar.
Também pode ser para aqueles que não têm mais a mãe em vida, né? Nessa existência, vamos dizer assim. Esse apoio espiritual da mãe para abrir o seu coração, vencer essa dificuldade, seguir esse caminho. Tá? É uma mãe que quer ver você feliz, né? Verdadeiramente feliz. E talvez para alguns de vocês, né? Vocês têm estado há tempo demais nessa situação de indisponibilidade, só que esse sentimento, essa parte verdadeira das coisas, ela tá há muito tempo aqui sendo oferecida. Então essa mãe, ela chega e diz para vocês assim: olha, filha, é verdade. Esse sentimento é verdade. Isso é algo... nesse sentimento você pode confiar. Eu sinto que para alguns de vocês, vocês já podem até já ter vivenciado isso. Que para alguns de vocês o que faltava é ouvir isso da boca de quem mais importa, de quem... talvez da única pessoa na qual vocês ainda conseguiam confiar até agora, que é a mãe de vocês. A mãe espiritual, a mãe na existência. Às vezes alguém que nem é mãe de vocês de fato, mas que traz para vocês esse signo de mãe, esse signo de confiança. Sabe quando a gente tá em uma situação e a gente recebe ajuda ou a gente conversa com alguma mulher estranha na rua e a gente vê aquele signo de mãe? Sabe quando a gente tá numa situação aleatória ou a gente encontra alguém desconhecido na rua, uma mulher desconhecida na rua, a gente conversa com alguém, sei lá, numa fila de algum lugar, numa fila da lotérica, fila do posto de saúde, e a gente começa a compartilhar às vezes problemas e questões com uma pessoa que a gente nem conhece, mas essa mulher vem e ela nos trata com aquele acolhimento que a gente sente. Nossa, essa pessoa é uma mãe, ela tem esse cuidado de mãe. Às vezes pode ser uma pessoa que você nem conhece, mas que ela vai vir como confirmação na sua jornada. Você vai sentir confiança no que essa pessoa diz. E isso tá para acontecer ou aconteceu recentemente na sua vida. Então, as pessoas, para quem for essa leitura, vão vivenciar esse sinal, sabe? Vão vivenciar. E não deixem isso, não percam isso, não percam essa... Não ignorem esse amparo. Não ignorem. E é isso, né? Esse momento, ele tira as barreiras que há tanto tempo te impediam de avançar, de chegar onde você queria chegar. E melhor do que chegar é chegar com quem você ama, né? Melhor do que simplesmente conseguir é ter do lado, é ter a ajuda de alguém que dá sentido àquilo que está sendo conquistado. Essa pessoa, novamente,
é aquela pessoa, tomem isso como um sinal muito importante, tá? Essa pessoa é aquela pessoa que chega e fala pra você assim: olha, vamos que eu vou junto com você. Você não tá mais sozinha. Ah, parece difícil? A gente vai conseguir. Ah, mas eu tô tão cansada. A gente vai descansar, depois a gente vai levantar e a gente vai vencer. A gente vai chegar lá. A gente vai avançar. E parece que a simples energia de amor e de luta que essa pessoa traz para sua vida por si só já representa um avanço, um caminho aberto. Mas tudo isso vai representar uma abertura de caminho, um avanço muito grande, muito rápido na sua vida, em direção, mais do que simplesmente em direção ao resultado, em direção a um propósito, a algo que vai te trazer muito orgulho, que você vai olhar para trás e você vai falar: eu tenho muito orgulho do que eu consegui, de onde eu cheguei, do que eu fiz. Tem algo aqui muito promissor, tem algo aqui que vai te dar uma sensação de propósito. E você e essa pessoa vão olhar para aquilo que vocês estão vivendo e vão pensar: isso dá sentido às coisas. O fundo do maço, o 9 de copas, e no fundo deste maço, os amantes. Tem uma questão aqui de ser o fim de uma dúvida, né? A gente tem aqui o 5 de copas, a carta da pessoa magoada, a carta da pessoa conectada ao passado, e o 2 de espadas, uma carta que fala de dúvida e de negação de sentimentos. Eu senti com isso uma energia de o fim de uma dúvida, que pode fazer sentido para alguém. O Rei de Ouros, a Lua, a Fonte, a Temperança. Rei de Ouros. Essa carta dos amantes com a carta do 9 de copas, ela fala bem claramente que esse é o momento de amar. É o momento de amar. Vocês para quem realmente se identificar com essa leitura, essa pessoa, esse sentimento do qual vocês vão ter uma confirmação através dessa mãe, é o seu amor de alma, é o amor de antes da sua existência, né? O amor que te reencontra nesse mundo para viver aquilo que já vem do espírito. E com a carta do 9 de copas fala que é a hora de viver isso profundamente, do fundo do coração. A hora de viver isso profundamente, todo o bem que isso traz para a sua vida. Porque nós temos aqui o Rei de Ouros, né, junto com a carta do 4 de copas e a carta da Imperatriz, falando muito da bondade e do valor das ações. Do valor das ações no sentido de que é preciso você agir em relação àquilo que é bom, né?
em relação a se dispor a sentir aquilo que você precisa sentir, viver, a receber aquilo que é bom e seguir a sua jornada. Então, quem realmente se identificar com essa leitura, quem realmente está reconhecendo essa situação na sua vida, tá? Diante, né, no momento em que vocês estiverem diante dessa situação, desse sentimento verdadeiro confirmado por essa mãe, vai ser o momento de agir. O momento de vocês agirem. Não basta simplesmente pensar. Não basta simplesmente saber que é bom. Não basta simplesmente dizer que é bom. É preciso agir em relação a isso. Não adianta chegar para essa pessoa e dizer assim: olha, eu sei que o seu sentimento é verdadeiro, eu sei que você me ama, eu também te amo, mas, porém, entretanto, eu já senti isso, eu já senti aquilo, eu já passei por aquilo, agora eu não sei, talvez sim, talvez não, porque o que eu sinto aqui é que toda essa indisponibilidade de vocês, ela não diz respeito àquilo que vocês estão vivendo agora, mas o fato de vocês estarem ocupando o coração de vocês com a insatisfação, a mágoa ou a tristeza em relação àquilo que vocês viveram antes. E tudo isso, né? Tudo isso que ficou, tudo isso que passou, mas marcou, tá sendo algo, tá obstruindo as vias emocionais de vocês hoje. E isso é muito ruim, porque é algo que já não faz mais parte da sua vida, né? São situações, são decepções que já não fazem mais, que já não tem mais um papel na sua vida. Então, essa carta, falando dessa questão do valor das ações, ela fala que é preciso, né, que você esteja atenta a esse sinal tão importante, a esse sinal tão esperado com a figura dessa mãe, e você haja, é hora de agir, tá? Porque eu estou falando aqui com pessoas que também amam essa pessoa. Mas, curiosamente, vocês, mesmo amando, essa indisponibilidade de vocês, ela foi tanta, mas ela foi tanta que vocês se acostumaram a pegar esse amor, esse sentimento que é tão verdadeiro, que é tão importante, que é de alma, e colocar ele num lugar de injusto, de espera, de indecisão. Por isso que a gente teve essa carta do 5 de copas e do 2 de espadas. É hora de tomar a sua decisão. E a decisão por si só aqui não é difícil, né? Você sente, você ama. Mas é hora de você tomar a decisão de agir em relação a isso. De agir em relação ao fato de você amar. De agir em relação ao fato de você sentir. Porque enquanto você não fizer isso, essa sensação de indisponibilidade, ela vai permanecer, porque ela é sustentada pela sua posição apática. É hora de agir. É hora de agir em favor do seu amor e do seu sentimento verdadeiro. Não esqueça, né, das palavras dessa mãe. Ouça as palavras dessa mãe. Que essa mãe virá para te dizer: vai amar, vai ser feliz, vai
vai viver esse amor. A carta da Lua, ela fala de sentimentos muito profundos, de questões muito profundas. E ela traz aqui para mim o significado dessa, junto aqui sobre o 6 de espadas e o 10 de paus, o significado dessa travessia, sabe? Isso é algo que diz respeito a vencer medos, a atravessar caminhos muito obscuros da sua alma e dos seus sentimentos. E junto com essa pessoa, vocês podem contar com essa pessoa para atravessar esse grande portal, né? Esse grande portal. Em que vocês vão em direção àquilo que tem no mais profundo da alma de vocês. E esse vai ser um momento de tocar a fonte. A fonte do que verdadeiramente traz para vocês um sentido. Que a temperança me traz esse significado de como se fosse a conta, né? A equação, aquilo que revela as medidas que dão sentido à sua jornada e à sua vida. Vocês estão prestes, né, a viver esse caminho junto com essa pessoa, onde vocês realmente encontram um sentido para a jornada de vocês. Tanto você quanto essa pessoa precisavam há muito tempo encontrar um ao outro para viver uma grande revelação pessoal que traz sentido à vida de vocês e tiram vocês dessa energia de não ver muito propósito na jornada ou na caminhada de vocês. Essa é a mensagem. As principais questões dessa mensagem são, sem dúvida, a ajuda dessa pessoa, desse amor verdadeiro, mas principalmente esse sinal vinculado a essa mãe para tirar vocês dessa situação. E enquanto eu falava sobre essa carta do Rei de Ouros, me vinha uma mensagem que ela definitivamente não é para todas as pessoas, tá bom? Então, muito cuidado ao levar em consideração essa mensagem para você. Mas eu senti que tem algumas pessoas aqui que já têm a mãe falecida, né? E que enquanto eu falava aqui dessa carta do Rei de Ouros, da Imperatriz, essas pessoas pensavam assim, mas como, né? Como que eu vou receber essa mensagem? A gente falou da questão de uma pessoa desconhecida e etc. Mas eu senti que tinham pessoas contestando muito. E na hora me veio uma questão assim na cabeça. Será que de alguma maneira essa mãe de vocês falecida, ela já não está dizendo isso através dessa mensagem, dessa leitura? Então isso definitivamente não é para todo mundo, tá? Porque isso seria muito redundante, né? A leitura anunciar uma confirmação e a confirmação ser a própria leitura. Não é a ideia, né? Então, isso definitivamente não é para todo mundo. Entretanto, eu senti que existe uma parcela menor dessas pessoas
que ao ouvir essa leitura pode ter visto aqui alguma coisa que te chamou muita atenção, alguma coisa que foi muito... que você sentiu que é muito revelador, que é como se fosse um grande oráculo, uma grande chave para você, e que de alguma forma comprova, né, para você pessoalmente, que a sua mãe está falando através dessa leitura. E eu sinto que para alguns de vocês está muito relacionado com essa carta da fonte, tá? Da fonte e com essa carta da lua falando sobre sonhos. Assim como essa ideia de ação, né? Talvez vocês tivessem uma mãe que falasse, que durante a vida tenha dito muito isso para vocês, né? Vocês precisam agir, vocês precisam não só simplesmente dizer, não só simplesmente pensar, mas valorizar aquilo que vocês podem fazer, demonstrar. Talvez muitos de vocês aqueles de vocês, já tô até me embaralhando, que tiveram esse vislumbre, a mãe de vocês, quando em dúvida, ela falava muito isso para vocês. Vocês são pessoas boas, vocês amam, vocês sentem, vocês são verdadeiros, mas vocês não dizem. Vocês não tomam atitudes para concretizar aquilo que vocês sabem que está vivo dentro de vocês, e vocês se indispõem, vocês se privam de viver aquilo que é bom e que já está na vida de vocês e que já vos espera. Novamente, essa parte da mensagem é para um número menor de pessoas que que viu isso como uma grande revelação. Então, para vocês que se conectaram com isso que eu disse agora no fim e tiveram isso como revelação, fica a pergunta: será que essa leitura já não é a mãe de vocês falando com vocês? Será que através das minhas palavras já não está sendo dito tudo aquilo que vocês já ouviram da mãe de vocês em vida e que vocês precisavam ouvir de novo, estão ouvindo, estão sentindo agora? Porque se existir alguém com se identificando verdadeiramente com isso, novamente, cuidado. Só leve isso em consideração se realmente se encaixar perfeitamente com você. Se encaixar com você, então a sua mãe está dizendo agora, através dessa leitura: recebe esse amor. Vai. Faz a sua travessia com quem realmente quer lutar ao seu lado. Manifesta, diz, age, decide, realiza. Ah, mas ainda não tá tudo certo, não tá tudo perfeito, não dá para ser do jeito que eu quero. Vai do jeito que dá. Porque você não tá encontrando alguém aqui para você entregar algo perfeito na mão de ninguém. Você tá encontrando alguém aqui para vencer a imperfeição, as coisas difíceis junto com você. Vai, meu filho. Essa é a palavra. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.